vocês aí? Está, só que está em tela sem ser de apresentação. Eu vou... Sim, vou aumentar. Está no final. Ah, tá. Eu estava olhando agora. Melhorou? Então, vamos lá, gente. Essa é a pauta 5, tá? Do recuperação e aprofundamento, língua portuguesa. E o nosso tema hoje é produção textual no ensino de língua portuguesa, tá? Eu coloquei aqui das 7h15 às 8h45, mas era das 7h15 às 8h30, tá? Na verdade, para vocês aí, eu marquei acho que 7h30, né? Até às 8h45. Então, a pauta de hoje é resgate das transmissões de etapa de ano sério. É aquele semana A e semana B que nós vimos na semana passada, que eu já estava conversando agora há pouco com a Camila. Uma semana tem DE, na outra não tem. A semana que não tem DE tem a nossa formação, tá? E aquela etapa de ano série é aquele momento que nós ficamos um pouco, às vezes, no centro de mídias, no canal Formação de Professores, depois cada um vai para a sua sala, tá? Produção de texto, reflexão 1, que é a articulação entre leitura, análise linguística e produção de texto, uma sequência do 7º ano. Depois é uma revisitação das operações de produção textual. E a reflexão 2, que é a análise de uma proposta de produção também da primeira série, tá? Então, nós vamos ver uma do 7º ano e outra da primeira série. Objetivos da pauta de hoje, da formação de hoje. Compreender as implicações de um trabalho com práticas de linguagem no eixo da produção de texto. E analisar como se concretiza o trabalho com a produção de textos em algumas aulas e em que medida as propostas podem favorecer o desenvolvimento das habilidades voltadas para esse eixo, o eixo da produção de texto. Então, como sempre, vamos fazer uma retomada, né? Nós já vimos aí recuperação e aprofundamento, modalidades de leitura, vimos vão ajudando aí, análise linguísticas, né? Vimos avaliação e intervenção pedagógica, e hoje nós vamos ver produção de texto. Então, na última formação, nós discutimos o tema avaliação e intervenção pedagógica. E tratamos também de dificuldades de aprendizagem e como considerá-las para a elaboração de intervenções pedagógicas efetivas. O que mudou para vocês depois dessa discussão? Mudou alguma coisa? Não mudou? O que mudou para vocês aí? Depois do último tema? Semana passada? Foi. O último tema foi a avaliação e intervenção pedagógica. Pois, Ildinha, eu não sei se você percebeu, mas eu estava conectada aqui pelo notebook e ele deu uma travada aqui, agora eu tive que entrar pelo celular. Você quer que eu volte? Não, não precisa. Porque tá o slide. Eu não perdi quase nada, foi questão de segundos. Eu só falei o objetivo aqui, agora a retomada. Tá? Não, então, eu já anotei isso. Certo. Oi, Zildinha, mediante a avaliação que nós fizemos a última vez, não foi isso? Sim, avaliação. Foi. E nós colocamos lá, eu coloquei que a formação de recuperação da última vez sobre a avaliação é importante para a gente refletir sobre a nossa prática mediante a aprendizagem dos alunos. Sim. E compreender o percurso, né, da avaliação ao retorno das aulas presenciais e seus instrumentos para avaliar, planejar e replanejar. Então, quer dizer que a avaliação, a gente vê o percurso do aluno, né, o que ele está aprendendo, o que ele não está, e assim a gente pode fazer um replanejamento das nossas aulas, para estar atingindo essas habilidades, né, que o aluno venha desenvolver ela. Então, a avaliação é instrumento, né, para a gente estar avaliando esse aluno.
Depois dessa discussão, Rosa, dessa formação conceitual nossa aí, o que mudou? Nós estamos em época de avaliação do aluno, de simulado, nós estamos olhando com outros olhos para esses alunos, considerando o percurso dele, ou estamos classificando esse fez, esse não fez, um ponto para esse, dois para esse. Mudou alguma coisa? Então, mas nesse momento de aulas online e tudo mais, nós falamos do retorno presencial dessas avaliações. Sim. Online, o que mudou? Mudou que, pelo menos, o aluno, ele teve o compromisso de fazer essa avaliação. Agora, eu não sei se ele realmente leu e desenvolveu ou não. Eu creio que alguns leu e desenvolveu, outros não. Por quê? Teve aluno que em 20 minutos fez uma prova de 26 questões de português, sendo que tem um monte de texto para ler. Eu até questionei ele. A prova. Se essa avaliação... Outros demoraram, porque eu coloquei no PV, começou agora a prova. Estou fazendo. Aí, dali 1 hora e meia, terminei. Entendeu? Então, eu tenho registrado isso, pelo menos, se ele não leu tudo, ele leu metade, pelo menos. Entendeu? E se a avaliação é um diagnóstico, difícil considerar essa feita em casa como um diagnóstico, né? Isso mesmo. Até que ponto vai ser um diagnóstico aí fiel ao que ele apresentar como resultado? É isso que eu percebi, entendeu? Assim, então, depois da formação nossa, que a gente teve a última sobre a avaliação, nós falamos muito do presencial, né? Que vai ter bastante ali instrumentos de avaliação, né? Vai ter bastante avaliações, eles vão ter que fazer, né? E nós vamos ter que analisar essas habilidades e tudo mais. Mas agora, nesse tempo remoto, eu ainda tenho dificuldade. Agora a análise desse resultado e a intervenção vai ser mais para recuperação de janeiro, né? Porque o que nós falamos foi mais no retorno do presencial, a avaliação diagnóstica, intermediária, as APs, a importância de cada uma para que o professor possa planejar o seu ano, o seu mês, o seu bimestre. Sim. Maria Antônia e Camila, querem falar alguma coisa? Eu acho que agora a gente está avaliando de um jeito diferente no ensino remoto, né? A gente está considerando outras coisas, assim, Bom, enfim, avaliando de um jeito diferente, eu acho. Todo o percurso dele, né? O mínimo. Eu acho que o contexto no geral, né? O que ele conseguiu. Você já respondeu a segunda, como avaliar em tempos de pandemia. Não dá para ser uma classificatória aí, né? Não dá. Se ele fez, quantos pontos ele fez, não é mais assim. Não dá para ser considerado assim, né? Tanto é que na caderneta eu não estou marcando pontuação. Eu também não marquei pontuação, eu fiz maisinho. E o aluno que não me entregou a atividade, coisa nesse sentido, eu deixei em branco, porque ele ainda pode entregar. Sim. Né? Mas eu não coloquei assim, vale 1 ponto, não sei o quê, entendeu? Eu coloquei mais realizada. O mínimo que foi feito. Ele mandou a foto para mim da atividade, então realizada, entendeu? Eu coloquei desta forma, não sei se eu estou certa ou não. De pegar as papeletas na escola e entregar até segunda, hein, gente? Hoje já é quarta-feira. Até segunda, Senhor Deus. E eu também estou falando, mas eu ainda não busquei, tá? Só para lembrar. Já busquei, já fiz. Maria Antônia, quer falar alguma coisa? Maria caiu de novo aí? Não. Ela está com o microfone desligado e a câmera. Eu não consigo ligar o microfone no celular. Ligou agora. Agora eu achei. Agora eu achei. Gente, porque o meu outro, ele tá fazendo uma... Como é que chama quando desliga? Assim, ele tá... Meu computador, agora mesmo eu volto pro computador. Tá? Mas eu estou acompanhando. O que eu percebi aí é que não dá para a gente falar de avaliação nesse momento como se a gente estivesse num presencial. Nesse momento, nós estamos avaliando o quê? Presença do aluno, participação do aluno. É isso que tem que levar, né?
E nós estamos trabalhando de um modo paliativo. É isso que eu ouvi o governador não, o secretário falar. Então, o que é um modo paliativo? É você ser resiliente. É você tentar, né, aproximar o máximo possível da aula presencial. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo? Fazendo tudo para trazer o aluno, né? Para não perdê-lo, né? Para não perdê-lo até. Não perdê-lo. E, ao mesmo tempo, tentar, de todas as maneiras, desenvolver essas habilidades nos alunos, né? É isso que nós estamos fazendo. Agora, isso ter mesmo. condição perfeita de você falar, esse aluno desenvolveu tal habilidade, esse aluno desenvolveu tal habilidade, impossível. Não tem, Não né? tem como. Porque muitas vezes eles entregam atividades, e a gente percebe isso, eles entregam atividades muito parecidas com a do colega, então você não sabe se realmente ele fez aquela atividade, né? Verdade. Não está no presencial. E nossos alunos, eles não foram, nossos não, os alunos, de um modo geral, eles não foram preparados para fazer uma aula online, assim, ele fazer um ensino à distância. Ele não foi preparado para isso. Não. Isso aconteceu assim, né? Nem nós, né, Maria Antônia? Nem nós. Tivemos essa Até formação. A gente, quando faz curso online, à distância, por exemplo, eu fiz a minha segunda faculdade, foi semi-presencial, então metade era em casa e metade online. Nossa, eu sofri? Então. E mesmo quem está avaliando à distância, não dá para saber nem o professor se fez, nem se o professor fez, imagina o aluno. Então, E quando a gente faz um plantão, igual a gente tem feito, né, pelo Meet, a gente olha no TET, os meninos não ligam câmeras, por mais que a gente insista. Às vezes você faz uma pergunta para eles, assim, direcionada, que poderia ser uma maneira de você ver, né, observar se eles estão desenvolvendo algumas habilidades, mas mesmo ali não dá. Outro dia eu pedi para uma menina ligar a câmera, ela disse que estava fazendo uma hidratação no cabelo. Então. Né? O importante é isso, olha, que todos nós mudamos a maneira de pensar, né, na avaliação. Em tempos de pandemia, mudamos aí o conceito, né, de como avaliar esses alunos. Estamos considerando tudo, considerando também os recursos que eles têm em casa ou a falta deles, tá? Então, isso é muito importante para que não percamos os alunos, tá? Não permitir que eles fiquem no meio do caminho, né? Abandona. Isso, que eles não fiquem aí. Então, avaliar para quê? A avaliação é fundamental para a adoção de estratégias com foco nas lacunas pedagógicas do estudante. E, se bem feita e utilizada, tem potencial de contribuir para uma melhor aprendizagem ao propiciar elementos para correções de distorções, garantindo mais equidade. Assim, em tempos de pandemia, é essencial o acompanhamento dos alunos, o registro de entrega das atividades dos roteiros, realização nas avaliações bimestrais, APs, simulados, que são indicadores que devem ser encarados como um diagnóstico, se ele está ativo, se ele está engajado, e não como um processo avaliativo classificatório. A avaliação, então, nesse processo, principalmente, deve ser contínua e diversificada. Não dá para considerar apenas uma prova, apenas se ele fez aquele roteiro ou não, né? São vários instrumentos aí que devemos avaliar, né? Considerar. Algum comentário? Então, isso foi uma retomada da aula passada, relembrando aí. E hoje, para início de conversa, como é a produção de texto na escola? Qual a imagem que nós temos quando falamos de produção de texto? É a mesma imagem que tínhamos lá no início de carreira? Não. Por quê? Eu dei um exemplo do que eu faço, né? No primeiro bimestre, eu pedi para os meninos fazerem, escrever um gênero, né? E eu pedi para eles escreverem carta ou então bilhete,
E aí eu dividi eles em grupo para fazer isso, e depois eu digitei do jeito que eles estavam, joguei no PowerPoint, e aí a gente ia discutindo, né? Gênero, concordância, pontuação, a escrita, se estava dentro daqueles moldes todos, né? E aí a gente produziu depois uma, né? E aí eles foram discutindo, falando, não, né? Eu levava, não colocava o nome de ninguém, né? E eu jogava lá, mas eles sabiam que era de quem, né? Falei com eles que não era para falar, de quem era, de quem não era, e aí eles mesmos foram apontando, né? Então, assim, eu acredito que a produção, ela precisa, primeiro, a pessoa saber, né, como produzir, como fazer, para que depois ela, no individual, possa fazer. Então, ela tem que ter noção do que ela vai fazer. Porque antigamente eu lembro na escola, ou então tempos anteriores, né, a professora falava, faz uma produção aí sobre isso. Mas de que forma escrever? Como escrever? Né? Então, assim, precisa ter um caminho. Ensinar, né, ele precisa ter conceito, saber, para depois ele produzir no individual. Eu penso dessa forma, né? Então, assim, ou mesmo você ler um texto com eles, né, e depois pedir para que eles possam produzir em cima daquilo. Ele precisa, na verdade, o aluno precisa ter conceitos e conhecimentos antes para que ele possa produzir. Certo. Oi, Dudinha. Oi. Completando o que a Rosa falou aí, para um aluno produzir, como a gente vê nos grupos, a produção de texto, ela é o grupo 3. Então, antes dele produzir, ele tem que passar pelo grupo 1, pelo grupo 2, dentro de uma sequência didática. Primeiro, ele tem que observar, que no caso seria os textos de apoio, né? O assunto que você vai tratar. Primeiro você lê, depois o aluno, ele se envolve com aquele texto, você faz perguntas para ele chegar naquele grupo 2, que seria o realizar, ele descobrir, sabe? Vamos pensar que tenha 3 textos de apoio, nós vamos analisar os 3 textos de apoio, para depois ele produzir. Então, hoje é assim que faz. Antes, chegava e falava assim, escreva sobre as suas férias. O que ele tinha de... Olha uma linha, parágrafo. Uma linha, parágrafo. Olha uma linha, parágrafo. Essa é a grande diferença de hoje. Hoje, nós seguimos uma sequência didática, qualquer tipo de material aí do São Paulo Faz Escola, qualquer material... Do Aprender Sempre. Do Aprender Sempre. Para produzir, eles têm que seguir uma sequência. E nessa sequência, ele passa pelos primeiros 2 grupos, para depois ele produzir. Por isso que o menino não dava conta de produzir. Do nada, eles pulavam para o grupo 3. E por isso que os nossos alunos... Às vezes, até, Maria Antônia, começava com o 3, né? Eu lembro muito que era o 3 já direto. Era o 3 direto, é verdade. Na sala de aula, muitas vezes, né? Aliás, a maioria das vezes, alguns alunos produzem bem, outros não produzem. Por quê? Aqueles que não produzem, eles nunca passam pelo grupo 2. Eles ficam do grupo 1 e pulam para o grupo 3, porque observar, eles até observam. Mas eles não realizam, eles não querem fazer as atividades, eles não querem participar dos grupos, eles não querem participar. O grupo 2 é tudo isso. É o seminário, é a pesquisa, está tudo no grupo 2. E, para mim, o grupo 3 é a escrita. É a produção. É a produção. Isso mesmo, gente. Mas tem que ter o texto suporte, né? Se o menino não tiver um texto suporte, exatamente, saber sobre o assunto, ele não vai conseguir escrever, né? É que nem no Enem, tem os textos, daí com base no que ele leu, no conhecimento dele, ele escreve. Isso mesmo. Mas até uma narração, né? Ele está acostumado a narrar desde que nasceu, desde que começou a falar, ele começa a narrar. Só que ele não tem, às vezes, a propriedade do gênero, da estrutura do gênero. Então, se ele não passa, como a Maria Antônia disse, pela sequência didática, conhecer primeiro, analisar, interpretar, né? E ele não vai produzir. E antes era o caminho contrário mesmo. Primeiro era a produção. Está errado primeiro a produção? Se for para um diagnóstico, produzir para partir do texto dele, tudo bem.
Mas não pode... A produção é o produto final, né, gente? É o produto final da sequência didática. Certo? Tem que ver a intenção, né, também, né? É a intenção. Então, será que para produzir um texto, o único verbo adequado é produza? Produzir um texto? Né? Então, vamos pensar nisso também, porque quando pensa em produção de texto, o professor às vezes está tão acostumado com esse produza um texto. E antes de produzir, ele precisa passar por vários níveis, né? De vários grupos e vários níveis também de aprendizagem. Então, nosso assunto de hoje vai ser esse, tá? Então, as habilidades de produção textual, no 6º ano, então nós vamos perceber aí que desde o 6º até a 3ª série, tem as habilidades, né, voltadas aí para a produção. No 6º ano, manifestar concordância ou discordância, após a identificação de teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos. Estranho, né, falar em argumentação no 6º ano, não é, gente? Mas, olha, ele vai manifestar concordância ou discordância. Então, não está escrito produza um texto, mas ao manifestar uma concordância ou discordância, ele já vai estar escrevendo, né? Vai estar já na produção aí. O 7º ano, produzir notícia impressa e para TV, rádio e internet, tendo em vista características do gênero, o estabelecimento adequado de coesão e recursos de mídias disponíveis. Então, ele vai produzir uma notícia, mas será que é no início, é no final da sequência? Tá? O 8º ano, utilizar em textos de diversos gêneros mecanismos de progressão temática. Então, a progressão temática está dentro da produção de texto, né? O 9º ano, engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição de escrita, tendo em vista... Eu não estou ouvindo, gente. É interferência em algum microfone. Tendo em vista restrições temáticas, composicionais e estilísticas do texto pretendido, e as configurações da situação de produto. Esse aqui eu fiz um recorte, mas fica ruim para ler, né? Fica meio apagado aí. Tá tranquilo, tá dando para ver, não tá aí? Sim. As habilidades de produção textual do ensino médio, a primeira série é produzir um cartaz com o fato e ocorrências ligadas a ele. Segunda série, organizar adequadamente os parágrafos de um texto, visando atingir a proposta enunciativa. E a terceira série, produzir cartazes informativos, utilizando linguagem formal. Então, são as habilidades aí de produção, desde o 6º ano até a 3ª. Produção textual no currículo paulista. Tá? É a competência 3, ler, escutar e produzir textos orais escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação em mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. É o currículo paulista do ensino fundamental. Já a produção textual no currículo paulista no ensino médio, campo de organização de leitura e expressão escrita. Neste campo, o objetivo principal é o estudo das características dos gêneros textuais, desde o lugar do receptor e do produtor na materialidade escrita da linguagem verbal. Os gêneros textuais são concebidos como acontecimentos sociais em que interagem características específicas do gênero com elementos sociais e subjetivos. A produção textual na prática. Então, nas aulas do 7º ano, são 7 aulas, uma sequência didática aí que a Rosa vai observar, 7 aulas, tá?
A primeira, os efeitos e sentido no gênero notícia. A aula 2, estrutura composicional do gênero, notícia também. A 3, os recursos persuasivos no gênero artigo de opinião, que parte de uma notícia. A 4, os efeitos e sentido de imagens para notícias. A 5, aula 5, planejamento da produção de notícia, multissemiótica e multimediática, parte 1. Aula 6, planejamento ainda da produção de notícia, multissemiótica e multimediática, parte 2. E a aula 7, produção escrita de notícias. O que nós vimos aqui é o conceito que nós falamos lá atrás, como era a produção na escola, foi essa visão que nós tivemos lá no levantamento de conhecimentos prévios. O que nós observamos na sequência de atividades aqui? Que há um percurso a ser, né, desenvolvido. É um percurso. E tem a ver com os grupos que a Maria Antônia falou, que é o observar, o conhecer, para depois ele chegar até o grupo 3, que é a produção? Sim, sim, porque a produção é a última aula. Então, Sim. ele vai estar conhecendo o gênero, vai estar desenvolvendo esse gênero, fazer leitura, né? Depois vai estar lendo, né? Aí vem realizar, pode ser colaborativa, compartilhada. Por final, ele vai produzir, vai chegar na escrita. Isso. Daí a importância que nós já conversamos sobre a sequência didática, seja no nivelamento, seja na recuperação contínua, seja nas aulas. Aí falando de uma sequência para ele aprender, né? Zildinha, aí falando um pouquinho de teoria, né? É a ideia de Douse e Chinneuli, né? Que o que eles fazem? É a isso ideia mesmo. principal é te apresentar um texto, né? Depois daquele texto, que seria o módulo 1, aí vai desenvolvendo o quê? Atividades, aquelas atividades relacionadas ao primeiro texto, que no caso seriam os textos de apoio, aquelas atividades, para mim, é o grupo 2, que são as atividades que você vai desenvolver com o aluno relacionada àquela observação, né? Para depois você chegar na produção. É a sequência didática mesmo. Por que os alunos têm tanta dificuldade em fazer a redação do Enem, que é dissertativo e argumentativo? Esse gênero é comum no dia a dia ou nas escolas, gente? No terceiro ano, no ensino médio, a gente começa a trabalhar bastante com artigo de opinião. Não é comum, mas é comum. Se ele pega um jornal, ele vê artigo de opinião. Mas no artigo de opinião, mas o texto dissertativo e argumentativo não tem nenhum nos cadernos. Muito difícil. Não, eu acho que trabalha só no terceiro, né? Eu não lembro muito bem. Trabalha só no terceiro, Maria Antônia, se você levar. Porque o caderno não traz redação pronta, um texto dissertativo argumentativo como estudo para depois ele produzir. Porque na segunda série você não vê. Não vem nenhuma série. E depois cobram o gênero dissertativo argumentativo. Então, essa sequência didática, eu acho que precisa também acontecer na terceira série com o gênero dissertativo argumentativo. Quando for preparar aí, desde a segunda, se eu começo a cobrar, porque em outras disciplinas também, né? Vamos falar em outra área. Às vezes o professor está dando uma aula de um tema lá, que é comum, né? Filosofia, sociologia, sei lá. E pede para o aluno escrever um texto dissertativo argumentativo, já na segunda série. Só que se o aluno não passou por todo esse processo que nós estamos falando, por essa sequência didática, é muito difícil para ele produzir um texto dissertativo argumentativo. Na verdade, é difícil até para o professor, né, produzir. Então, eu acho meio falho essa produção de texto na terceira série, onde começa a se cobrar o texto dissertativo argumentativo e não tem essa sequência didática com o texto dissertativo argumentativo. Muito pouco. Tá? Mais alguma coisa, gente? Até aqui? Ok.
Vão me brecando aí. Então, produção textual na prática, aula 1, 7º ano. Os efeitos e sentido no gênero notícia. O objetivo da aula, ler, interpretar notícias, reconhecendo a sua função social e os conteúdos temáticos nelas abordados. Então, na primeira aula, o objetivo é esse, né? Não é produzir, não é estudar a análise linguística. Então, o objetivo da aula, se o professor focar no objetivo de cada aula, ao final de uma sequência didática, o aluno está preparado para a produção do gênero proposto aí. Então, nessa primeira aula, ele vai ter contato com o gênero. Sim. Ele vai Apenas saber o que é uma o notícia. observar, o interpretar, o conhecer ou reconhecer, né? Se ele já viu, certo? Então, aula 1, é ler e interpretar, né? Os efeitos aí do gênero notícia. Aula 2, estrutura, ele vai conhecer a estrutura composicional do gênero notícia. O objetivo, reconhecer a estrutura composicional do gênero notícia. Então, o objetivo é esse, né? Não adianta eu querer passar tudo de uma vez para o aluno. Ele vai ter uma sequência, ele vai construindo conhecimento até estar preparado para a produção. Depois eu pulei a 3 aí, 4, porque não dá para ver tudo, né, o caderno todo. Então, no 7º ano, aula 4, os efeitos e sentido de imagens para notícias, que também compõem uma notícia, né, a imagem, a foto, a legenda. Objetivo da aula, analisar, ainda está no conhecer, no analisar imagens, observando de que formas elas podem ser associadas ao texto escrito de notícias, de modo a construir sentidos. Então, você ainda vai estar proporcionando para esse aluno o conhecimento, né? O conhecer. Vai trazer a imagem, junto com a imagem, o texto, de que forma ela está associada ao texto escrito, né? Linguagem visual e verbal aí. Essa aula foi dada ontem no Centro de Mídia. E aí? Foi bom? Ela levou um fotógrafo, tá, para falar sobre a técnica da imagem, e eu achei muito interessante, foi uma aula muito legal, porque ele fala assim, o fotógrafo profissional, antes dele tirar foto, ele produz um texto. Uhum. Então, quando ele vai tirar foto, a foto tem que coincidir com o texto que ele já escreveu na casa dele. Então, ele já vai para o evento com aquele texto que tem que tirar uma foto mediante o que ele escreveu. Não é tirar foto primeiro para depois escrever. Você produz um texto pequeno em casa, e aí você vai para o evento, ou então você vai para o lugar para tirar foto, mediante o que você escreveu. É porque o texto complementar é a foto, né? E não a notícia. Isso. Então, a imagem, né? Ela precisa estar ligada ao que você escreveu. Isso Perfeito, daí o aluno hein? precisa ter essa noção. Não é você tirar foto e você escrever em cima da foto. É você escrever primeiro. E depois completar com a foto. É o caso do jornalista, né? Ele vê um acidente. Ele vê o acidente ali na esquina, aí tira as fotos, aí depois é que ele vai para o jornal, aí é que ele vai escrever a notícia, né? Aí é o caminho inverso, né? Ele pega a foto e depois ele vai escrever o que aconteceu. Primeiro vem a foto, né? Mas é o jornalista. Lá na atividade 4, é o contrário, Maria. Ele escreve primeiro e depois tira foto. O que você falou aí, o jornalista tira a foto para depois escrever? Não, não é assim. Então. É o contrário. É o contrário. Aí eu não sei qual foi a intenção, então. Porque se fosse a intenção... Seguinte, eu trabalhei também no caderno São Paulo Faz Escola, tem isso daí também, tá? Em que tem lá trabalho infantil na maior cidade do país. Esse é a manchete, o título da notícia. Aí no subtítulo já fala
Qual é a maior cidade do país? Né? Trabalho de crianças e adolescentes na capital, em São Paulo. Já traz o nome da maior capital. Aí depois traz uma foto de crianças no semáforo de São Paulo vendendo doces e objetos. E aí eu trabalhei lá no Caderno São Paulo Faz Escola com isso também. Primeiro a gente leu a notícia, desenvolveu a notícia ali, né? E depois a gente foi para a imagem. Observar a Rosa está falando, Maria Antônia, a Rosa está falando da sequência didática. Primeiro estuda o texto, depois vai para a imagem, né? Certo. Que é complementar. Agora, o caminho inverso para o jornalista também é possível. Se ele vai num lugar, cobrir uma reportagem, uma notícia. É isso que eu ia falar, reportagem. Fotografar, Então, é diferente. A notícia é um gênero, reportagem é outro. A reportagem é uma coisa, a notícia é outra. A reportagem, você escreve, depois você busca imagens. Isso. Aí eu até concordo. Agora, a notícia, eu acho que, né? Eu acho que não, Maria, é o contrário. Sobre reportagem. Primeiro é a notícia. Ó, a gente está trabalhando no sétimo ano. Você busca. No sétimo ano, o caderno São Paulo Faz Escola, do currículo. Ele traz a notícia. Eles estão na primeira sequência de atividade falando sobre notícia e reportagem. Qual que é a diferença entre os dois gêneros? Entendi. Porque os dois gêneros é jornalístico. É do campo jornalístico. Certo? Porém, a notícia tem uma estrutura e a reportagem tem outra estrutura. Eles não separam muito o que é reportagem e notícia, eu acho. Eles fazem um pouco meio... Depois, lá no ensino médio, é que eles separam o joio do trigo. No sétimo ano, ele já está trabalhando isso no Caderno São Paulo Faz Escola. Tá? E agora, aqui também, no Aprender Sempre, está trazendo isso daqui. Nessa atividade 4, é observar mesmo a imagem. Entendeu? Isso. É porque, olha, é a sequência que nós estamos falando. Na aula, ele vai conhecer primeiro o texto escrito, certo? Depois ele vai conhecer a estrutura composicional do gênero notícia. Depois ele vai conhecer a imagem, então ele vai analisar imagens, observando de que forma elas podem ser associadas ao texto de notícia. Isso, de que forma que essa imagem pode associar o texto que eu escrevi. Tanto que primeiro eu escrevo a notícia, e aí eu tenho que procurar uma imagem relativa ao que eu escrevi. Rosa, agora, o que a Maria Antônia falou? É lógico que se um repórter está na rua, um jornalista está na rua, e acontece um acidente, é lógico que ele vai fotografar primeiro. Sim, ele vai fotografar várias fotos. Primeiro. Só que depois ele vai várias fotos. E aí ele vai escrever, ele vai ver uma foto que cabe ao que ele vai escrever o texto e discorrer sobre aquilo. E vai escrever o texto, escolher uma foto que vai fazer aí a complementação do texto. Nós estamos falando a mesma coisa, né? Porém, aí cada uma com uma visão, só que o sentido é o mesmo. Na sequência didática, primeiro o texto, depois a imagem, né? Então, vamos lá, olha. Reflexão 1. A produção textual na prática, né? Aí do ensino médio agora. Primeira série do ensino médio. Então, a atividade 1, né, da aula 7 e 8, página 56, caderno do aluno. Maria Antônia, essa aula aí é da sua série, né? Essa aula aqui é da sua série. Então, a aula 7 e 8, o tema é fake news. O objetivo da aula é analisar os diferentes efeitos semânticos provocados pelo uso de conectivos em textos informativos e produzir cartazes informativos utilizando linguagem formal. Então, olha que interessante, eles vão estudar uma notícia, mas na hora de produzir o texto, eles vão produzir cartazes informativos, tá? Reflexão sobre os efeitos e sentido do uso de recursos da língua na construção do texto. Então, faça a leitura dos textos 1 e 2, ambos notícias de jornal. Então, eles vão conhecer o gênero notícia, mas vão produzir cartazes. Por que será? Maria Antônia, já viu essa aula? Já teve essa aula? Ô, gente, tá normal o som para vocês? Sim. Quando você fala, sim.
E quando a Isildinha fala, vocês estão ouvindo bem? Também. Ah, tá. O problema Você então tá no no meu celular ou tá no computador? Eu estou no celular, por isso que de vez em quando eu tento voltar no computador, eu apronto aquela bagunça ali, vocês reclamam, aí eu volto pro celular. Não, pode entrar, Maria Antônia. Entra no Entra lá, a computador. gente aguarda. Então. Entra no computador. Toda hora. O celular é ruim. Não é, o meu é melhor no celular. Eu tô no celular. No computador, faz essa coisa aí, esse barulho da Maria Antônia. Aí vai ficar todo mundo doido. Então, gente, oi. Eu ainda não cheguei nessa parte aí, não. É porque é aula 7 e 8, né? Não. Então, o que é importante, olha, é perceber, eles vão trabalhar com duas notícias, né? 2 textos aí do gênero, que vão ser informativos, tá? E depois eles vão produzir cartazes. Ah, mas não é estranho, né? Vixe, a Maria Antônia bugou tudo aqui. Pera, aguarda um pouquinho, Isildinha, para ela... Pronto. Tô aqui agora. Gente, tinha 2 Maria Antônia, que horror. Tô aqui agora. No celular e no computador. Uma só a gente já não aguenta, imagina 2. 2, Nossa Senhora. Olha... Então, olha, gente, voltando aí para Maria Antônia, que conseguiu voltar aí. Então, o tema é fake news, né? O objetivo da aula é analisar os diferentes efeitos semânticos provocados pelo uso de conectivos em textos informativos e produzir cartazes informativos utilizando linguagem formal. Então, eles vão conhecer o gênero notícia. Conhecer não, reconhecer, né? Porque eles já conheceram lá no 7º ano. No 6º. No 6º, que nós vimos no 7º, né, também aqui. É que no 7º eles vão produzir, no 6º eles conhecem. Por isso que, não, ainda no 7º aqui, é reconhecer porque já apareceu também, né? Isso. Reconhecer a estrutura, porque no 6º ano eles já conheceram, certo? Isso. Daí, na primeira série, eles vão retomar aí o gênero notícia, mas eles vão produzir um cartaz informativo, por quê? Porque o cartaz também vai ser informativo, tá? Vocês sabem que você tem aí o cartaz apelativo, né? Mas aqui eles vão produzir um cartaz informativo. Então, o gênero é diferente, mas o objetivo é informar. E ele vai ter que procurar, dentro do cartaz, chamar a atenção da pessoa com pouca escrita. Ele não pode encher o cartaz de informação, porque a pessoa não vai ficar parado lendo. Então, ele precisa saber também qual que é a informação ali precisa, que vai chamar a atenção do leitor, tem tudo isso também. O cartaz é um outro gênero, né? O cartaz informativo aí. E como o aluno já está no ensino médio, vocês perceberam que aqui ele já vai analisar os efeitos semânticos dos conectivos. Ele não vai conhecer, ele já vai analisar, né? E ele vai produzir cartazes informativos. E o que nós observamos até aqui, gente? Vamos sistematizar. Tem todo um percurso aí na aprendizagem do aluno, né? Desde o 6º ano. São aquelas habilidades que você mostrou para a gente no início. Que ele vai perpassar por todas até chegar no ensino médio. E assim desenvolver, né? Os gêneros, a escrita dele... Ele vai se aperfeiçoando cada ano aí. É o currículo fazendo assim, né? Legal, né? Ele começa lá no 6º ano e ele vai passando, e ele sempre volta naquele assunto, né? Que no caso é a notícia. Isso. Ele vai aprofundando cada ano série, né? Isso. E aí então, ele vai vendo as complexidades da notícia até chegar no fake news, né? Porque no ensino médio, nós vamos observar que vai ter a mesma sequência. Ele vai, né, até chegar à produção, ele vai passar por diferentes níveis também. Só que com são aulas mais complexas, com mais aprofundamento. Então, aí você vê também os grupos. O grupo do observar lá, né? Às vezes você passa pelo mesmo grupo do observar, aqui no ensino médio, mas com grau de complexidade.
cidade maior. Você nunca pode achar que por ser uma questão, né, uma habilidade do grupo 1, ela vai ser fácil. Não, ela pode ser de um nível, né, mais complexo. Sim. E o professor precisa ter esse conhecimento na hora do planejamento das aulas, principalmente de nivelamento e recuperação contínua. Que às vezes ele vai buscar material e se ele ficar no observar, o aluno não avança. Sim. Não é? E da mesma forma, ele não pode começar pelo produzir. Então, também. O professor precisa de observar. Sim. O professor precisa de muita informação, muito embasamento teórico para produzir uma aula efetiva, né? Sim. Então, sistematizando aí. Para produzir textos, o aluno precisa, primeiramente, construir o conhecimento sobre o texto, que, como nós já falamos aí, no começo da nossa carreira não era assim, né? Chegava na sala e hoje vocês vão fazer aula de produção de texto. Não tinha nem trabalhado o gênero, mas hoje, graças a Deus, nós avançamos muito. É necessário que passe pelas etapas: ler, interpretar, conhecer, analisar, planejar, para depois produzir. Visíveis aí, né? Essas etapas são visíveis na taxonomia de Bloom, que nós estudamos aí no Centro de Mídias, nos ATPCs da D, nas nossas pesquisas, porque não deu para ficar só com... Está falando tanto sobre taxonomia de Bloom, que eu já fiz pesquisa acho que umas 2, 3 vezes sobre isso. Isso é muito importante, porque tudo você vê como forma de pirâmide ou forma de degrau. E o aluno precisa ir subindo os degraus aí, avançando, né? Que ele vai aí na taxonomia de Bloom, lembrar, conhecer, aplicar, analisar, avaliar, para depois ele criar, para depois saber fazer. Certo? Esse lembrar, parece que é uma busca de conhecimentos prévios dele, né? É uma retomada, é o reconhecimento, né? Lembrar, porque às vezes ele conhece do dia a dia, ele pode buscar até no dia a dia, o que ele sabe. Mas aí o professor precisa instigar, porque senão ele não retoma, né? Sim, é o que eu pus aqui, ó, porque isso daqui fui eu que montei esse slide, né? Sendo assim, a proposta de produção de texto deve ser apresentada aos alunos, ou pus 2 vezes, após um trabalho específico com o gênero em questão, além da leitura, análise linguística e discussão do tema. Discussão aqui, depois eu arrumo antes de mandar para vocês, tá? E discussão do tema. O professor, como a Maria Antônia disse, ele dá ferramentas, ele instrumentaliza seus alunos para que eles possam produzir, tá? Então, é lógico, se o professor não instigar, não questionar, não fizer aquelas perguntas investigativas, que eu achei muito boa aquela aula, né? Sobre perguntas investigativas, perguntas adequadas, para que o aluno conheça o gênero, a estrutura, enfim, o que o professor está propondo, tá? Alguma dúvida até aqui? Muitas, né? Não, tá uma delícia. Ai, que bom. Então, eu procurei, assim, não deixar muito maçante, mas... A produção textual na prática, ensino médio, atividade 2 e 3, aula 7 e 8, página 58, caderno do aluno. Então, na atividade 2, então, a atividade 1, né, propôs o quê? Conhecer aí, analisar os diferentes recursos semânticos, aí os efeitos semânticos, provocados pelo uso de conectivo e produzir um cartaz. Lembra, Maria Antônia, aqui, ó, faça a leitura dos textos. Então, faça a leitura, está pedindo para o aluno ler sozinho, tá? Relembrando aí as modalidades de leitura também, né? Então, ele vai para o texto, ele vai conhecer os textos informativos, né, notícia de jornal, vai até produzir cartazes informativos. Na aula 2, agora você fará com que com a sua turma uma leitura compartilhada em voz alta. Após a leitura, identifique a temática, a linguagem, o objetivo e os interlocutores. Então, você vai retomar aí, fazendo uma leitura compartilhada. Reconhecimento do contexto de produção, né?
Então, o tema do que se fala, linguagem objetiva, formal, o objetivo do texto e o provável interlocutor aí, os interlocutores quem são. Então, Isidinha, se o professor trabalhasse essas 4 coisinhas aí, ó, todo o texto que ele vai ler já desenvolve muitas habilidades ao mesmo tempo com os alunos. É só ele jogar, gente, do que se trata esse texto? Escreva aí só uma frase, do que se trata esse texto? Todo mundo escreve. Observando que essas habilidades, essas 4 coisinhas que você falou aqui, identifique temática, linguagem, objetivo, interlocutor, dá para ser trabalhado isso daqui em todas as disciplinas. Sim. Todos os professores podem fazer isso. Sim, eu não entendo por que o professor acha que não. Então, isso daí podia trabalhar no nivelamento. Lembra que nós falamos que cada um tem que trabalhar na tua área? Mas isso daí, esse ponto aí que vocês acabaram de falar, todo professor de qualquer disciplina precisa saber e trabalhar dentro da área dele. Pronto. Mas, Rosa, essa é a sugestão que nós vamos propor para a formação do professor o ano que vem, né? O professor precisa da outra área, ele precisa da ajuda do professor de língua portuguesa, tá? Para fazer... Primeiro, não é tão simples assim, né? Que nós pensamos... Por exemplo, eles estão um poema. Não, tá lendo um texto literário e fala assim, por exemplo, um professor passa uma informação errada para o aluno, tipo, esse texto, ele informa. Porque eles pensam que informar é tudo que vem, né? Eles pensam é uma confusão tão grande com esse tal de texto informativo. Aí ele desconstrói todo um trabalho de um professor de língua portuguesa. Então, por isso que o professor... Foi nossa sugestão, fazer uma formação... Muito cuidado. Com muito cuidado com o professor das outras áreas, para o nivelamento, porque se ficar trabalhando habilidade por habilidade, somente focado, que precisa desenvolver causa e consequência, e ficar trabalhando com questões de causa e consequência, o aluno não vai se desenvolver, não vai avançar, tá? Mas isso é um trabalho para o ano que vem, porque esse ano foi conturbado demais, não deu tempo. Com essa formação nossa aqui, tirou todo o tempo possível. E a atividade 3, analise o sentido empregado pelo conectivo, no entanto, destacado no trecho retirado do texto 2. No entanto, as pessoas que propagam fake news costumam embasar suas mentiras em fatos verdadeiros. Reflexão sobre os efeitos e sentido do uso de recursos da língua na construção de texto. Lembrando que nós estamos retomando aí uma formação lá de trás, né? Dos recursos linguísticos. Então, para o aluno produzir texto, é necessário também que ele conheça os recursos linguísticos, né, os efeitos de sentido do conectivo, para melhorar a coesão do texto também. Então, não é só, por isso não dá para começar pela produção. Olha tudo que envolve aí uma produção de texto. Ele precisa conhecer gênero, a estrutura, a finalidade, o meio em que é produzido, e os elementos de coesão, a progressão temática até chegar na produção de texto. Até o projeto de texto, o planejamento, para depois a produção. Alguma observação? Nós vamos estar bem mais atentas depois de toda essa formação, né, gente? Primeira série, né? Atividade 4. Produção textual na prática ensino médio, atividade 4. Nos textos, há outros conectivos. Então, ele estudou aqui o no entanto, né? O efeito de sentido desse no entanto dentro do texto. Daí, ele vai procurar organizar. Olha como vai avançando. Agora, ele não vai mais apenas a analisar. Ele vai já organizar em forma de tabela os conectivos que ele encontrar no texto. E o efeito de sentido causado por ele. Então, ele está estudando a gramática, né? Sem falar naquele estudo maçante, decorado, de conjunções. Ele vai estudar o efeito de cada conjunção dentro do texto. Que efeito surte aí em cada frase, né? Ele vai encontrar aí os conectivos do texto e o efeito de sentido. Reflexão sobre o efeito de sentido no uso dos recursos da língua na construção do texto. Alguma observação? Vamos interrompendo aí.
Tudo bem? Peraí, é porque eu estava desligado. Esse daí é o grupo 2. É o organizar já, né? Ele já está. Aqui ele já precisa conhecer, né? Para depois ele Então, saber. aqui é o grupo 2, que ele vai fazendo as atividades. Aí ele reconhece antes, ele precisa conhecer tudo isso antes dele produzir. Antes de produzir, antes de selecionar. Como é que ele vai selecionar aqui, organizar uma tabela e o efeito de sentido se ele ainda não conheceu? Exato. A importância, Maria Antônia, de conhecer o caderno do professor Rosa, né? E Camila também, porque todo esse processo que nós estamos estudando, Camila, também é visto no inglês. Você não vai produzir um diálogo no inglês sem antes o aluno ter passado pelo processo do conhecimento, né? Da análise, do estudo, para depois produzir um diálogo em inglês. Sim. Não é? Todo um processo, E vai levando para a sua disciplina tudo isso que nós estamos vendo aqui, que funciona, né? Que na verdade, todas as disciplinas deveriam ser assim, né? Na hora da produção textual. O que mais, gente? Ter chamado também a Silvana para participar dessa aula de hoje. Eu convidei a Silvana, sabe? Porque, principalmente essa aula que era produção de texto. Eu acho que os professores deveriam, pelo menos a Silvana e a Karina, devia ter entrado para assistir isso daqui. Mas eu estou gravando, viu? E vou passar para elas, porque... Isso, passa para elas, porque isso daqui é de muita importância. Mas o legal era elas estarem participando e ouvir essa discussão, né? Rosa, mas na minha opinião, tem que ter uma formação para todos os professores. Não, pelo menos ela, que é da nossa área, entendeu? Eu tô falando elas. Os outros vão ter todos, entendeu? Todos terem uma formação sobre isso. Muito importante. Então, vamos lá, gente. Avançando mais um pouquinho. Então, até aqui, observa-se que na primeira série, o nível é mais complexo, porém, o percurso de aprendizagem é praticamente o mesmo. Vocês observaram isso, né? Sim. Já falamos sobre isso. Então, o nível é mais complexo, porém, o percurso para produzir um texto é praticamente o mesmo. Primeiro ele vai identificar por exemplo, até o conectivo. Ele não começa já produzindo, ele vai conhecer, ele vai identificar, analisar, organizar conectivos. Eu até coloquei aqui, ele vai organizar o quê? Conectivos. Ele vai produzir cartaz informativo. Ele não vai produzir uma notícia, ele vai produzir um cartaz informativo. Certo? Para a produção, é importante que os alunos conheçam o gênero discursivo, né, específico, a finalidade do texto, os interlocutores, o público-alvo, e os lugares de circulação determinados. Então, isso é muito importante. Eu estou escrevendo para quê? O que eu vou escrever? Qual o gênero? Com que finalidade eu vou escrever? Quem vai ler? Isso. E meu texto será publicado onde? Né? Quer dizer, eu não estou escrevendo para mim mesmo ou para nada. Eu tenho que saber que eu tenho um público-alvo, até na redação. Quem é meu público-alvo? O meu professor? O Enem? Tá? Com que finalidade? Eu quero informar? Eu quero persuadir? Eu quero convencer? Eu quero vender? E os lugares de circulação também é muito importante, para se falar em linguagem, né? Que linguagem ele pode utilizar, que ele vai utilizar. É a linguagem de acordo com o contexto. Pois eu diria, só uma palhinha. O professor, ele tem essa noção, o aluno dele avança. Quando ele tem essa noção, aqui, que a gente vê, essa sequência didática, que você precisa começar, os alunos avançam. Por isso que talvez esteja precisando do quê? O que está acontecendo com o Estado inteiro, com os professores do Estado inteiro, pelo menos na nossa área? Professores mal formados, eles não têm essa visão. Talvez seja por isso que o Estado está com essa defasagem. Estou falando em língua portuguesa. Mas, Maria Antônia, mesmo lá na formação, dentro do curso de letras, não tem isso daí. Você viu isso lá dentro do curso de letras? Formação inicial não tem. Entendeu? Não tem, você vai aprender muito depois. E aí, se o professor não tem essa formação,
realmente ele vai ficar defasado. Eu acredito que isso devia iniciar lá dentro da faculdade, na minha opinião, certo? Por exemplo, eu fiz e não vi nada disso, eu estou vendo agora, entendeu? Depois, na prática, sofrendo muito, entendeu? A gente chegar no tradicional, né? Não que o tradicional não seja bom, não seja eficaz, mas não pode ficar só no tradicional. É muito importante a formação, mas também, mais importante ainda, é a autoformação. Você perceber a sua fragilidade e buscar, né, gente? Ai, gente, olha, você lê aquele livro do Douglas Chinelli, nós vamos ver a peça dele. Ele te abre, assim, a mente. Eu li bastante dele e da Kátia, né, essa semana, para montar esses slides. Sim. Porque eu até tirei um pouquinho do que tem dele lá falando em produção textual, para colocar aqui para relembrarmos, né? Então, os conhecimentos envolvidos na produção de texto. Conhecimento discursivo, que é relativos às características do gênero no qual o texto será organizado, do contexto de produção especificado, da intencionalidade do texto, por exemplo. O conhecimento aí pragmático, os conhecimentos pragmáticos são relativos às especificidades da situação de comunicação e às diferentes práticas sociais de escrita. É o texto na prática, né, na função social. Que seria no jornal, né? Sim, aí principalmente essas duas sequências que nós vimos, né? Os conhecimentos envolvidos na produção de textuais, conhecimentos textuais, relativos à linearidade do texto em si. Linearidade, o textual, né? O texto em si, a pontuação, a coesão. A progressão temática, né? A coesão, a coerência do texto. É como se estivesse tecendo mesmo aqui já, né? Quando você pensa em tecer, o texto veio disso, né? Está tecendo aí o texto, está costurando o texto. Gramaticais, os conhecimentos gramaticais relativos à sintaxe, à fonologia, à morfologia. E notacionais relativos ao sistema de escrita, apropriação da escrita do gênero. Aqui já é o texto mesmo, praticamente pronto, é o aluno pronto, né, para escrever. É aquele que sai... Sim, aquele já é ele meio profissional, né, Isildinha? Domina o gênero, né? Notacionais, relativos ao sistema da escrita, apropriação da escrita do gênero. Entendi. Se apropria do gênero notícia, do gênero dissertativo argumentativo, do artigo de opinião. Eu sempre comento com os alunos, quando eles produzem um texto, e você já consegue ver ali a estrutura certinha, a composição correta do texto. Eu falo, olha, um texto a menos, né, um gênero a menos para você aprender. Espera-se que o aluno saia da terceira série dominando os gêneros textuais, né, os mais utilizados, pelo menos. E esse você já pode considerar que você já domina entre aspas, já conhece, pelo menos. Já conhece, né? Porque dominar é difícil, né? Aqui, o DOUS. Tá? Então, operações para ensinar a produção textual. Então, operações para ensinar a produção textual. Então, é muito importante a contextualização, produção e construção de texto coerente e adaptado à situação de comunicação. Isso é muito importante, né? E até quando você estuda com o aluno, deve contextualizar, deve ver a contextualização do texto. Texto e contexto, né? Porque cada texto é pensado para uma situação de comunicação. Certo? Algum comentário? E o texto deve ser coerente, porque se eu vou escrever uma carta para um amigo, eu não preciso usar uma linguagem formal, culta, né? Não vamos falar mais padrão, né, Maria Antônia? Não. Elaboração e tratamento do conteúdo temático. Desenvolvimento dos conteúdos temáticos em função do gênero. Planificação.
articulação das partes separadas do texto pela organização interna. Eu acho importante aqui pensar quando o aluno faz o projeto de texto, né? Ele está estudando o texto por partes, mas depois ele vai pensar numa organização aí para fazer a textualização, né? Quem falou? Não, o Cauê me chamou, acordou. A textualização, elaboração do texto já em si, né? Utilizando os recursos da língua, coesão nominal, verbal, conexões, conjunções, aí, né? Os elementos conectores. E no final, é importante a revisão e reescrita, a retomada do texto pelo próprio produtor. Então, os alunos se recusam em fazer revisão de texto, mas é uma das partes mais importantes, né? Quando ele faz a retomada. Lá na sequência do 7º ano que você passou, a última aula é a 8ª, que é a revisão e a reescrita pelo próprio aluno. Isso é muito importante, né, Rosa? Quando ele já consegue revisar, autoavaliar, né? Avaliar o seu próprio texto, desde que você dê aí as ferramentas, aquela tabelinha de como é que ele pode avaliar o próprio texto, né? Uhum. Voltando, olha, aula 5 do ensino fundamental, 7º ano, aula 5, né? Atividade 1 da aula 5. Planejamento da produção de notícia multissemiótica e multimediática, parte 1. O objetivo aqui é ele pesquisar, selecionar fatos a serem noticiados e escrever roteiro para produzir notícia. Então, ele está no planejamento. Eu coloquei aqui do lado, olha, atividade 1, planejar, selecionar, organizar para produzir. Ele ainda não está na produção. Então, aqui, se eu falar assim, vou juntar tudo, aqui eu já vou fazer a produção. Eu estou pulando etapa. Porque dá vontade, às vezes, né, para dar conta do currículo, falar, não, já vou pedir tudo aqui, né, aqui já faz a produção e pronto. Não, mas aqui é o momento do planejamento. Daí, aqui tem a comanda, tá? Temos aqui um fato que pode virar notícia, aqui é a comanda para ele. A atividade 2 ainda é planejamento, tá? Ensino da produção de texto aí, preencha o quadro. Qual será o nome do seu veículo de informação? Qual a temática? Para quem a notícia é direcionada? Perceberam? Ele conheceu lá atrás. Agora ele está organizando o seu texto, planejando. Que linguagem será utilizada? Se eu vou veicular essa informação para a escola, para o jornal, qual a linguagem adequada para esse veículo de comunicação? Em quais fontes de pesquisa o grupo pesquisou? Qual será o título e subtítulo da notícia? Ele está retomando o que ele já aprendeu, né? Então, essa atividade 2, eu acrescentei isso daqui para vocês, olha. Ele está planejando com retomada de tudo que ele aprendeu sobre o gênero notícia. Certo? Mas isso daí é grupo 3 já, né? Tudo isso daí é grupo 3. Sim, porque ele já sabe fazer aqui, né? Porque a hora que ele já está colocando a mão na massa para fazer, né? É a mão na massa mesmo aqui, olha. Como será organizado o lead, né, o lead aqui, na parte inicial da notícia? Quais as informações constatarão no corpo da notícia? Em quais mídias a notícia será produzida? E a notícia apresentará imagens? Se apresentar imagem, ele tem que correr atrás da imagem, né? Reflexão 2. Qual ou quais das operações estão sendo solicitadas ao estudante na atividade que você acabou de conhecer? Então, nós vimos essa notícia aqui, que é o planejamento, ó. Tá? Pensando nisso, quais as operações estão sendo já solicitadas ao aluno? Contextualização, elaboração, planificação, textualização, revisão. Qual ou quais delas? Retomando lá o que nós estudamos o 2. Qual das operações? Que operações? Aqui de baixo?
Aqui, contextualização, elaboração. Lembra que nós estudamos essa contextualização, que é quando a produção e construção de texto coerente e adaptado à situação de comunicação. Então, aqui ele está planejando qual será o nome, qual será a temática, para quem será escrito. Ele está no planejamento da notícia. Sabendo que ele está planejando, quais dessas operações estão sendo solicitadas, cobradas do aluno? Contextualiza todas, as 5, 1, 2, 3, quais? Todos. Todas. Uai, Não, contextualização, não, produção não. e construção de texto coerente e adaptação. Ele está no à forma de planejamento, comunicação. não é? Ele Contextualização, está no sim. planejamento, ele não passou ainda para dar revisão, Maria, então não é todos ainda. Ou eu estou equivocada? Eu não, só se revisão não for, mas o resto, sim. Elaboração e tratamento dos conteúdos temáticos é o desenvolvimento, legal. Eu acredito que passa por essa. Tá vendo? Ó, temático em função do gênero. No planejamento, ele vai passar o passo a passo ali. Aí depois a planificação, que é a articulação das partes separadas do texto pela organização interna. Então, no planejamento, ele está organizando essas partes internas do texto, para que depois ele chegue na produção. Ou eu estou equivocada? Camila? Fala, Camila. Então, eu estou pensando igual a Rosa, porque é para pensar na atividade que você acabou de conhecer, né? Que estava fazendo Sim, planejamento. nessa atividade aqui. Isso. Sim. Então, eu Eu acho acho que é não- elaboração, planificação, não são porque ele vai todos. depois para a textualização, que é a elaboração do texto. Ele está planejando ainda, para depois ele ir para a produção. Sim, então, olha, a contextualização sim, porque ele está pensando onde que vai ser publicado, para quem que ele está escrevendo, qual é o As tema. 3 primeiras. Eu acredito que é as 3 primeiras. Ele está elaborando o tratamento dos conteúdos temáticos, né? Então, a função, o objetivo do gênero, ele está pensando no tema, que gênero que vai ser utilizado, aquela notícia, e assim por diante. Ele está também sendo solicitado aí a planificação. Ele está planejando as partes separadas, mas já pensando no gênero notícia, como é que ele vai organizar isso depois, como é que ele vai escrever, né, esse texto depois. Ele não está no momento ainda da textualização, que é a elaboração do texto, pensando em coesão, concordância nominal, ainda não foi cobrado para ele. Então, as 3 primeiras estão sendo solicitadas para... Muito bem, meninas, aí, ó, eu já ia em tudo, se eu tivesse que fazer um teste aí de... Olha, Antônia, escolha. e lembra da atividade? É planejamento, olha, planejamento de produção, tá? Eu até antecipei aqui para vocês, que ele está planejando, selecionando e organizando. Depois... Ô, Maria, eu faço muito isso lá com os pequenininhos, entendeu? Então, assim, na hora que eu olhei aí, falei, aí eu falei, não, as 3 primeiras, mas eu faço bastante, então... Rosa, então você percebeu que a atividade 7 já é a textualização, né? E a 8 que você falou que tem no caderno é a revisão, a retomada do texto pelo produtor. E é importante que ele passe por todas essas operações. Tá? Mas da primeira atividade até, acho que as 6, se eu não me engano, os 3 primeiros aí. Depois as 7... É muito importante, né? A reescrita, a revisão é muito importante. Reflexão 2, sistematizando aí, tá? Então, qual será o nome, agora sistematizando e provando que só tem as 3 primeiras, tá? Qual será o nome do veículo de informação? Contextualização, tá? Qual a temática que será abordada? Também é contextualização. Para quem? Contextualização. Que linguagem será utilizada? Elaboração e tratamento do conteúdo temático. Em quais fontes também? Quais serão o título? Planificação. Como será organizado o lead? Planificação. Em quais mídias a notícia será produzida?
está contextualizando o texto e contexto de produção e recepção, né? A notícia apresentará imagens, elaboração e tratamento do conteúdo temático. Enfim, né? Era isso aí, tá? Então, perceberam que tem realmente as 3 primeiras, até na planificação, tá? Comprovando só o que nós levantamos. E, enfim, né, a produção textual aí, depois da produção, que aqui não tem todas as etapas, ele tem a revisão. E é importante que o professor ofereça essa tabela para ele, porque senão como é que ele vai avaliar o seu texto? Tá? Aqui já é finalizando. Então, questões para avaliação final. A notícia traz um fato interessante? Ele vai fazer aí a própria textualização e revisão, né? Já produziu, vai agora. Então, olha, agora em seu caderno, escreva definitivamente o texto, tá? Então, ele vai escrever o texto. Depois de escrito, ele vai revisar. Observando o quê? Se a notícia traz um fato interessante, se o texto escrito atende à estrutura composicional da notícia, se a notícia apresenta imagens, se o texto escrito apresenta linguagem clara, se a notícia foi veiculada em alguma mídia e se os recursos tecnológicos foram bem utilizados na produção. Então, aqui ele está escrevendo e revisando, tá? Essa última atividade. Retomando um pouquinho a taxonomia de Bloom, né? Alguns verbos utilizados aí na taxonomia, eu coloquei aqui de novo para vocês, e eu gostei desse degrauzinho, né? Que é o lembrar, o entender, o aplicar, o aplicar, avaliar, analisar, avaliar e criar. Depois, na hora que eu mandar os slides, vocês esticam aí, pode ver que vocês querem. Que não dá para enxergar. É só para caber em um só. Mas é o mesmo que está aqui, ó, praticamente. Opa, relei o dedo. Então, percebe-se que criar significa colocar elementos juntos com o objetivo de criar uma nova visão. Então, ele conheceu um texto, ele vai agora criar o seu próprio texto. Uma nova solução, uma estrutura ou modelo, utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos. Então, não dá para cobrar uma produção de texto sem que previamente ele tenha conhecido esse gênero textual. A composição, a função, tudo que nós discutimos. Assim, o aluno estará preparado para criar, produzir, e assim, o aluno estará preparado para criar, produzir depois de passar pelas experiências de conhecer, interpretar, analisar, organizar, planejar e, enfim, produzir. Bem dentro aí da taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom, eu fui procurar a taxonomia de Bloom dentro da produção de texto, utilizada na produção de texto, que não é diferente do conhecer e desenvolver qualquer habilidade, né, de qualquer área. Primeiro ele precisa recordar, entender, né, reconhecer, interpretar, depois ele vai aplicar, utilizar, construir, analisar, né, que é diferenciar, organizar, comparar, separar. Ele pode até avaliar, criticar, reconhecer, para depois ele criar, tá? Desenvolver aquilo que ele conheceu. Finalizando, nesse encontro, focamos nas operações para o ensino da produção textual, com a finalidade de compreender os ganhos de um trabalho voltado para o desenvolvimento das habilidades essenciais e de suporte do eixo de produção de textos, articulado com as habilidades de leitura e de análise linguística. Pensando no objetivo da formação, reflita. Em que medida a pauta de hoje contribuiu para a ampliação de meu repertório e de minha prática docente? Vocês podem fazer isso daqui e depois mandar no meu PV, ou até se quiserem, no grupo de linguagens, tá? Isso é muito importante para mim, e que vocês sejam sinceros, se contribuiu, se não contribuiu, se eu preciso mudar alguma coisa. Isso é muito importante para replanejar também as nossas formações, tá?
essa sugestão, eu vou mandar o material para vocês, é encaminhamento para o próximo encontro. Então, a sugestão para o próximo encontro é que vocês assistam a esses 2 vídeos. O processo de produção de texto de autoria, né, contos de detetive, que não é muito longo, mas é interessante que vocês assistam para uma metodologia ativa, né, uma aula invertida aí. Ai, coloca ela para nós, então. Agora? Não, na hora que terminar. Ah, sim. Ela vai mandar os slides. Nos slides vai estar, não é? Isso. Aí, no tempo de vocês vão assistir isso daqui antes da próxima formação, que é daqui a 15 dias, na quarta-feira. Tá? E esse outro é revisão processual, textualização. Revisão processual, que também está no YouTube. Tá? Então, processo de produção de texto de autoria e revisão processual. Perceberam que nós vamos ver agora mais o processo de produção e revisão? Nós também vamos avançar mais um pouquinho. Era isso, gente. Algum questionamento, alguma pergunta? Acho que não. Olha, eu passei do horário um pouquinho, tá? Mas dá tempo de 15 minutos para vocês tomarem um café, tá bom? Para o próximo ATPC. Querem falar alguma coisa? Maria Antônia está paralisada? Eu até formulei alguma coisa aqui já sobre aquela última pergunta, né? A formação de produção textual contribuiu para o aperfeiçoamento da minha prática docente, em que o professor precisa percorrer por um percurso de ensino, onde o aluno tem oportunidades para desenvolver o seu aprendizado. Resumindo. Nada mais é que o professor perpassar aí pelas sequências didáticas do caderno Aprender Sempre, São Paulo Faz Escola, que foram pensadas em sequência didática, né? As aulas ali têm uma sequência didática. Oportunizar esses alunos, não pular. Isso. E quando o professor for elaborar uma aula de nivelamento, de recuperação contínua, que ele também pense nesses recursos que nós aprendemos hoje, né? Nesses operadores aí de produção de texto, principalmente. Na verdade, até no desenvolvimento de habilidade. Se você não pensar numa sequência didática, vai ficar habilidade sem começo, meio e fim, né? Da sequência, o aluno não vai desenvolver, não vai chegar ao desenvolvimento da habilidade proposta. Eu acredito muito nisso, que todas as aulas devem ter uma sequência didática, com começo, meio e fim. O que eu quero, o objetivo, né, o levantamento do que eles já conhecem, para saber de onde eu tenho que partir, desenvolver e finalizar, né, sistematizar ou avaliar aí. O que mais, gente? Pode encerrar para vocês tomarem um café? Tá bom, eu preciso ir no banheiro. Depois vocês me mandam uma avaliação. Beijo, obrigada pela participação. Então, meninas, Obrigada bom ver vocês, estar com vocês. Beijinho. Oi, Beijo. Zildinha, a pergunta você vai mandar para a gente? Vou mandar tudo. Aquela pergunta eu mando no PV, só a pergunta de avaliação. Tá. Mas Beleza. todo o material, tá? Tá. Obrigada. Tá bom, então. Tchau, Tchau. gente. Tchau, gente. Bom dia. Igualmente. Até Até mais. amanhã. Agora vai ter ATP. Agora nós vamos para onde?